Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar hoje uma reflexão para os casais, vocês que estão aí nos acompanhando no nosso canal. Eu quero iniciar com uma frase do pastor e terapeuta Josué Gonçalves, aí um pastor que é um referencial nessa área de aconselhamento familiar e que tem aí sido usado por Deus de uma maneira tremenda na nossa nação e não só aqui, né? E nós temos aprendido muito com a vida deste pastor e o seu ministério. E há uma frase dele muito interessante, e eu gostaria de iniciar essa reflexão com ela, que diz assim: não existe casamento perfeito, existe casamento feliz. Olha só que interessante. Então nós vamos ver que não existe um casamento que é perfeito, mas existe casamentos que são felizes. E o que nós precisamos entender é que a felicidade ela é construída. Então, nós precisamos aprender aí que a vida conjugal, né, ela é uma viagem em que nós precisamos, então, nesta viagem, nesta caminhada, ir agregando coisas para que essa viagem seja uma viagem, então, satisfatória, uma viagem feliz. Não é verdade? Há uma frase também de Richard Exler, ele diz assim, ó: bons casamentos não acontecem por acaso. Ainda que cada parceiro se case com a pessoa certa, o bom casamento é a resposta dos esforços entre duas pessoas que escolheram fazer de seu casamento a prioridade, que decidiram ver a felicidade do seu cônjuge como mais importante do que a sua própria felicidade, e resolveram que nada poderá abalar o relacionamento. Então, eu gostaria de falar de Isaac e de Rebeca, porque nós podemos aprender muito com esse casal. Esse casal que, como já dito aqui, também não é um casal perfeito. Eles tiveram dificuldades em suas vidas. Nós vamos ver que eles também erraram, eles também falharam, principalmente na criação dos filhos, né? Quando há ali, infelizmente, uma dedicação de cada um para um dos filhos de uma maneira diferenciada. Um amou o outro amou o outro, né? E isso nós sabemos que biblicamente não é aconselhado, não é aconselhável isso. Mas relacionado à vida conjugal, eu acho que é fantástico aí esse exemplo, né, de como nós construiremos a felicidade no nosso casamento. Então, em Gênesis capítulo de número 25, nós iremos ver aqui aquilo que eu acho que é a primeira característica de um casal que constrói junto a felicidade. Por quê? Olha só, no versículo de número 20 diz assim: e era da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Olha o versículo 21. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que coisa tremenda. Nós já iremos ver aqui que esse casamento, ou esse casal, eles passaram por uma crise. E a crise que nós, logo de cara, nós encontraremos é que Rebeca, ela era estéril. Ela não poderia ter filho. Mas nós iremos ver a postura que esse casal, e principalmente Isaac, como marido e cabeça, ele tem. Como que ele lida aí com a crise que se instalou no casamento, essa esterilidade, né? A sua esposa ser estéril naqueles dias, uma pessoa estéril era considerada como amaldiçoada. Então aquela cultura, ela não perdoava, né, pessoas assim, principalmente dentro da visão do homem que queria ter muitos filhos, e principalmente filhos homens, para que viesse aí ter uma geração forte, né,
criar e construir e conquistar aí muitas terras. Então esse era aí o sonho de todo hebreu naqueles dias. E não podendo ter filho, isso para eles era algo considerado como uma maldição. A mulher não poder ter filho era como se Deus ou tivesse aí amaldiçoado o teu ventre. Era considerado uma árvore infrutífera. Dentro da tradição judaica diz que era considerada como se Deus não tivesse descido no jardim para esta mulher, porque a Bíblia diz que Deus, quando desceu no jardim do Éden, ele disse para o casal, Adão e Eva, os nossos pais, para que eles crescessem e multiplicassem. Então essa foi a bênção que Deus deu a Eva. Se a mulher então não multiplicasse, é porque ela não havia então recebido aí a bênção de Deus da multiplicação, né? E outros pontos mais que nós encontraremos, que era considerada também, o próprio livro de Deuteronômio vai nos dizer que alguns poderiam até dizer que essa mulher havia traído seu marido e como consequência da traição ela ficava impossibilitada de ter filho. Mas nós olhamos para esse casal e podemos aprender como eles lidam aí com essa crise. Nesse caso, é ela não poder ter filho. Nós vamos ver no versículo 21 que ele orou. Olha só, casais que constroem a alegria junto são casais que oram juntos no momento da crise, no momento da adversidade. Observe que nós iremos ver que não existe casamento que nunca tenha passado, né, por uma crise. Não existe isso. Todos os casais passaram, estão passando ou vão passar. As crises fazem parte, principalmente, aí para o nosso crescimento, para o desenvolvimento, né? Nas crises, às vezes, nós descobrimos potencial que nós temos, né? É através da crise que muitas das vezes nós, então, tiramos o melhor da nossa vida. E esse casal aqui, eles, no momento da crise, o que eles fazem? Eles oram juntos. Há uma frase do pastor Renato Cardoso, que ele diz assim, ó, viver feliz do casamento é a arte de resolver problemas. Então, para que nós venhamos ter um casamento feliz, é necessário que nós venhamos saber resolver os problemas. Como que você tem lidado com os problemas que surgem no seu casamento? Com as crises que surgem aí no seu casamento? Nós vamos ver que o que destrói um casamento, quando nós analisamos aí pessoas que acabaram se divorciando, que acabaram separando, tomando esta decisão, nós vamos ver que o problema, na verdade, não é a crise. O problema é como eles lidaram com a crise, como eles resolveram a crise. Eu gostaria de colocar aqui algumas opções, como alguns acabam tentando resolver os seus problemas. Primeiro, uma ajuda profissional. Algumas pessoas buscam psicólogos, terapeutas, aconselhamentos, né? E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Há outros que colocam aí uma terceira pessoa. Isso daqui já é meio complicado, né? Isso aconteceu com o pai de Isaac, quando a sua mãe, Sara, não podia ter filho. Nós vamos ver então que o Abraão, ele vai buscar então o recurso que eles tinham naqueles dias, não pela vontade de Deus e permissão de Deus, mas pela cultura que havia naquele dia de ter uma concubina. Para quê? Para que tivesse filhos, né? Então, às vezes, quando acontece uma crise no relacionamento conjugal, algumas pessoas, ao invés também de optar por profissionais, existem pessoas que optam por colocar uma terceira pessoa, né? Então, acabam aí entrando, né, com uma relação extraconjugal, acabam encontrando aí outra pessoa e acaba aí agindo dessa maneira. Uma terceira maneira de lidar também com o problema
é nós continuarmos como se nada tivesse acontecendo. Isso também é uma forma de pessoas lidar com problemas conjugais. Então as pessoas vão colocando tudo para baixo do tapete, e vivem às vezes aí uma fachada, uma máscara diante das pessoas, aquela máscara de sorriso, de alegria, de casamento feliz e tal, quando está diante do público, diante das pessoas, porém, quando estão dentro de casa, vive aí uma vida de grande tristeza, de grande agonia, angústia, né? E essa é a maneira que alguns então lidam, vão vivendo como se nada tivesse acontecendo, mas com o problema instalado ali. O que a gente precisa entender é que o problema é como uma enfermidade, né? Precisa ser tratado, porque senão, né, um pequeno cisto, um pequeno tumor pode se proliferar aí, né, virar dentro do casamento, aí usando a medicina como exemplo, o tal do metástase, né? Quando se prolifera no casamento e depois não há mais como solucionar, porque nós deixamos que as coisas se viesse consertar sozinho, arrumar sozinho. Isso não existe, principalmente dentro da relação conjugal. E existe o quarto grupo, que eu vejo que Isaac ele é assim, que eles optam em buscar a Deus juntos. Não estou dizendo que você não buscar um terapeuta, uma ajuda profissional, um aconselhamento, né, pastoral, que isso não seja aí importante, não. Mas nós precisamos entender que principalmente o casal cristão é necessário eles entender que nós podemos vencer as crises orando, buscando a Deus juntos. É interessante nós pensarmos nisso, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Isaac orou 20 anos. Olha só, Isaac poderia ter seguido o exemplo do pai e colocado uma Agar também, se aproveitado da situação, mas ele não faz isso. Isaac, no momento da crise, ele não pensa em abandonar de forma alguma Rebeca. O que ele faz, nós vamos ver que ele não desiste da sua esposa. E ele põe-se a orar por ela. Isaac ora 20 anos. Você já imaginou isso? Você clamar a Deus 20 anos. Você pedir a Deus por uma situação por 20 anos. Então, observe aqui que Isaac, ele se coloca aqui a interceder, a rogar, a clamar pela vida da esposa e pelo problema que estava instalado dentro do casamento. É interessante que nós podemos pensar aqui que Isaac tinha ciência do problema. Vocês lembram como que era Ana por não poder ter filho? Ela era uma pessoa amargurada. Por quê? Porque ela sofria por causa desse problema. Ela tinha uma rival, Penina, que constantemente a afrontava o seu problema. E o que nós vamos ver então? Que Isaac, ele ora pela sua esposa. Isso é fantástico, meus irmãos. E isso é necessário para que nós venhamos ter a felicidade dentro do nosso casamento, nós orarmos pelas crises que nós estamos sendo acometidos. As crises que nós estamos atravessando. Isaac ora pela sua esposa. Isaac, ele não é um tipo de pessoa que é individualista. Não, ele se preocupa com a tristeza da sua esposa. Isaac poderia dar um jeito, como eu já disse, encontrar uma solução e dizer, não, vamos colocar uma outra pessoa, isso é cultural na nossa região e, né, você então vai ter filho, mas não vai ser do seu ventre. Mas Isaac não faz isso. Isaac clama. Isaac busca a Deus. Isaac se preocupa aí
com a dificuldade que a sua esposa tem. Ele não é uma pessoa egoísta que só olha para o seu umbigo. Ele não é uma pessoa que só se preocupa com seus problemas, com a sua vida. Mas ele se preocupa com a sua esposa também. Se a esposa também está alegre. Se a esposa também está feliz. O problema é que muitas vezes, dentro da relação conjugal, nós somos muito individualistas. Se ela é estéril, o problema é dela, esse não é o meu problema. Né? Então, nós vamos ver que Isaac não age dessa maneira. Isaac vai carregar o fardo da sua esposa. Isaac sabe qual que é o problema que a sua esposa tem. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês que estão nos acompanhando. Você sabe quais as lutas e as dificuldades pessoais que o seu cônjuge está atravessando? Porque às vezes nós não temos nem ciência disso. Mas Isaac sabia que era uma batalha para Rebeca não ter um filho. Era algo que trazia tristeza, que trazia angústia. E ele se preocupa. Nós precisamos entender que para que haja no nosso casamento esta felicidade, o cônjuge, o casal, precisa se preocupar com o outro, orar junto pelo outro, carregar o fardo do outro, tentar entender o mundo em que o outro está vivendo, a dor em que o outro está sentindo. Qual foi a última vez que você orou pelo seu cônjuge? Qual foi a última vez? Qual foi ou quando foi a última vez que vocês oraram juntos? Como casal, pelas dificuldades que vocês têm. Quarto, se Deus ouvisse suas orações, o que o seu cônjuge receberia de Deus? Você já imaginou nisso? Quando eu olho para Isaac, parece que eu vejo Isaac carregando esse fardo da sua esposa. Ele sente a dor da sua esposa. A esposa precisa sentir a dor do marido. O marido precisa sentir a dor da esposa. Os dois precisam sentir. Porque às vezes nós vivemos num mundo individualista. Não interessa os sentimentos que estão dentro do coração dela, as coisas que não estão acontecendo na vida dela. Nós não nos importamos. Nós não temos aquela coisa, você está bem hoje? Como você está? Oi, e aí? Como foi o seu dia? Né? Por que está chorando? Por que está assim? Por que está triste? Às vezes quando a gente vai ver já explodiu, as coisas já aconteceram, fugiu do controle. Por quê? Porque nós não nos preocupamos de observar a vida do outro. Mas Isaac não é assim. Isaac leva a carga da tua esposa. Gálatas 6, 2 diz assim, ó, levai a carga um dos outros. Olha só. E assim cumprireis a lei de Cristo. Há uma frase que diz que casal que ora junto permanece. Casal que ora junto permanece unido e feliz. Nós precisamos entender que precisamos, como casal, orar junto. Você está orando junto com o seu casal? Ou com a sua esposa, ou com o seu marido? O casal? Olha o livro da Dalmartin, que se chama O Poder do Marido que Ora. Eu gostaria de ler aqui uma das páginas, acabei não marcando a página que é do livro. Ela diz assim: há muitas coisas que uma mulher deseja ouvir do seu marido. 3 das 4 mais importantes provavelmente são: eu te amo, você está linda e as contas estão pagas. Olha só. Porém, aquilo que vai fazê-la sentir-se mais amada do que qualquer outra coisa é: estou orando por você hoje.
eu vou continuar a leitura aqui, mas vendo isso daqui, imagine, aplique isso a Isaac. Isaac se levantando de madrugada para orar pelo problema de Rebeca. Isso não são dias, isso são anos, 2 décadas. Ali, orando, carregando o fardo da esposa. Você já imaginou a sensação que essa mulher tinha? Às vezes ela poderia ser tomada por um sentimento de que, olha, eu vou ser trocada. Porque eu não posso satisfazer esta área, né? De ser aí que vai dar fruto, a que vai gerar filhos para o meu marido. E é o sonho de todos aqui. Só que pela maneira em que ele lida com o problema, eu acredito que isso se torna até refrigerador. Porque ele se coloca como um apoio, um suporte. Ele ora. Observe que dentre as 4 que ela cita aqui, né? Eu te amo, você está linda e as contas estão pagas. Aqui ela chama mais atenção é quando o marido diz, estou orando por você. Ou seja, pela situação que você está vivendo, pelo seu momento. Eu estou envolvido no seu problema. Na sua crise pessoal. No momento em que nós estamos juntos. Eu estou orando por você. Continuando a leitura aqui, ela ainda diz assim, se a falta de tempo, o excesso de trabalho, a falta de perdão, as lutas, a criação dos filhos, as carreiras, a diferença de interesse, o tédio ou a má comunicação infiltrarem-se entre você e sua esposa, Deus pode agir por intermédio de sua oração, a fim de derrubar o muro que separa vocês dois, derreter a armadura da proteção e moldá-los juntos em união. A oração dará a você uma visão de esperança quanto à maneira como Deus pode redimir, restaurar e endireitar as coisas. Orar por sua esposa não vai apenas transformar o coração dela, mas o seu também. Olha que coisa tremenda. Homens, encaremos os fatos. Quando finalmente nos casamos, trazemos conosco para dentro do casamento anos de experiências, hábitos, características de personalidades, memórias, ideias preconcebidas e ambições pessoais. De repente, unimos-nos por toda a vida a uma companheira que também trouxe consigo para dentro do casamento as mesmas coisas. Deparamo-nos com a necessidade de nos comunicar, comprometermos, sujeitarmos-nos um ao outro e sermos altruístas. Certamente não é pouca coisa. Ou Deus tem um tremendo senso de humor, ou então deseja manter-nos sempre crescendo. Provavelmente as duas coisas. Há algo em nossa esposa que gostaríamos de mudar? Eu faço essa pergunta que ela faz dentro do livro. Alguma coisa que você gostaria que mudasse na tua esposa? Que você gostaria que mudasse no seu marido? Observe que casais felizes, eles oram, eles buscam a Deus. E ela continua dizendo assim, orar por essas mudanças, convidar Deus a fazer grandes coisas em nossa vida. Sem a oração, o sucesso do casamento depende da nossa própria sabedoria, do nosso próprio esforço. Mas os recursos para o sucesso que estão reservados para nós quando oramos são incríveis. Não só vemos resposta às nossas orações por nossas esposas, coisas acontecem dentro de nós. É com essa certeza que Deus responde às orações de um marido pela esposa que recomendo a você. Ore. Você tem orado pelo seu cônjuge? Você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa, pela crise? Pode ser que o que você gostaria que mudasse não é a fertilidade, essa infertilidade para a fertilidade, mas pode ser outra coisa. E esse é um momento de nós entendermos que casal
que constrói a felicidade dentro do casamento, eles oram. Eles oram por aquilo que eles desejam que venha acontecer, para aquilo que eles gostariam que Deus operasse dentro da vida conjugal. Você que está ouvindo essa palavra, eu convido você a orar pelos problemas que estão acontecendo na sua vida conjugal. Chame o seu cônjuge. Carregue o fardo dela, carregue o fardo dele. Mostra-se receptivo a ouvir as necessidades e orar junto. Tente entrar no mundo um do outro e entender as necessidades. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de falar a respeito desse casal, que é um casal feliz, que conseguiram aqui não permitir que entrasse uma terceira pessoa. Não, eles resolvem entre eles, eles vão viver até a morte os separar, viver muitos anos juntos, e eles conseguem dar o exemplo para nós. Isaac ora 20 anos, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. Não desista, continue orando, clamando, chame o seu cônjuge, apresente as necessidades, leve a Deus, pois a Bíblia diz que Deus, ele ouve a nossa oração. Que nós, como casais, tenhamos esse canal, essa janela aberta no nosso casamento. E que possamos colher esses frutos, ver essas mudanças, essas coisas acontecerem. Como ela diz aqui, nós trazemos muitas coisas para a relação, né, do casal. Algumas coisas que nós queremos que mude, e às vezes não é falando, é orando, é buscando a Deus. Que possamos ser sábios, que possamos ser como Isaac, casais que constroem a felicidade no casamento. São casais que oram juntos, que buscam a Deus, que intercedem um para o outro, que conhecem as tristezas, as angústias que há dentro do coração do outro. Que Deus nos ajude e que o nosso casamento seja um casamento feliz. Mas para ser um casamento feliz, nós precisamos nos envolver e buscar a Deus juntos. Orar, e assim nós colhemos os frutos da nossa oração. Isso fortalece a relação. Quando nós oramos juntos, tiramos aquele tempo para clamar a Deus juntos, para buscar a Deus juntos. Eu desafio você chamar teu esposo, teu marido, e vocês tirar um tempo, vocês, orar um pelo outro. Profetizar a palavra de Deus na vida um do outro. Profetizar palavras de vitória sobre a vida do outro. Eu tenho certeza que assim como Isaac, ele viu Deus ouvir a sua oração e lhe dar filho, assim também o Senhor fará na nossa vida. Porque o nosso Deus, ele ouve a nossa oração. Quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos, pode ser que não seja no tempo em que nós esperamos. Foram 20 anos, mas Deus operou. E ele vai operar na sua vida conjugal também. Que Deus abençoe e que possamos ser sábios. Não se esqueça, não existe casamento perfeito, mas existe casamento feliz. E a felicidade, ela é construída. Que Deus nos ajude a construir a nossa felicidade. Depois nós vamos falar da segunda lição que nós aprendemos com esse casal. Deus abençoe, até a próxima.